Olá, meus lindinhos do tio William Lopes, o Calvo. Vamos então para uma aula de vírus. Não sei se vocês sabem, mas a palavra vírus significa veneno. Perfeito? Agora, então, não vou entrar muito nos detalhes do histórico de como foram descobertos os vírus. Quem sabe eu faço depois um vídeo só sobre a descoberta, só sobre a curiosidade. Não lembro muito de ter caído isso em prova do vestibular. Então vamos primeiro para o foco do vestibular, e aí em um outro momento eu faço um vídeo relacionado a essa descoberta, beleza? Bom, vamos lá então. Os vírus, primeira coisa, você deve lembrar da classificação dos seres vivos, e nessa classificação dos seres vivos, você possivelmente aí viu lá, Reino Monera, classificação com 5 reinos, tá? Tem várias classificações, mas com 5 reinos. Reino Monera, protista ou protoctista, fungi, plante e animalia. Tudo bem? Desses 5 reinos, você não viu em nenhum lugar deles vírus. Por quê? Essa classificação dos reinos, ela está classificada em características celulares. Beleza? Se é procarionte, eucarionte, se é único ou pluri, se a nutrição é autótrofa ou heterótrofa. Então, ela é pautada em características celulares. Ao passo que os vírus, a primeira coisa que você precisa saber, deixa eu pegar a caneta aqui, e o que mais importante você tem que saber dos vírus é que esses caras, eles são acelulares. Não tem células. E eles são visíveis apenas ao microscópio eletrônico, ou seja, não é possível ver nesses microscópios mais simples que nós temos nas escolas ou até mesmo nas universidades, nos laboratórios mais simplificados. Então, nesse microscópio de luz a gente não enxerga. Só vai enxergar ele numa microscopia eletrônica. Por quê? São muito pequeninos. Eles têm entre 20 e 18 nanômetros até mais ou menos 300 nanômetros. Beleza? A grande maioria fica nessa faixa. É claro que tem o ebola, que tem aí quase 800 nanômetros. Beleza? Então, ele tem aí por volta dos 800 nanômetros. Então, ele é quase do tamanho de uma bactéria que chega a 1 micrômetro em média. Tudo bem? Mas a grande maioria dos vírus está aí por volta dos 200 nanômetros. Quando se observou o vírus pela primeira vez, percebeu que ele tinha uma estrutura muito simples e era formado apenas por proteínas e ácidos nucleicos. Beleza? E aí que entra a briga, pessoal, de ser vivo ou não. Bom, primeira coisa, eu posso classificá-lo como um ser vivo típico? Não. Por quê? Não tem célula. Porém, ele apresenta o quê? Proteínas e ácidos nucleicos, que são típicos de quem? De seres vivos. Porque se tem ácido nucleico, tem hereditariedade. Hereditariedade é característica de quem? De ser vivo. Perfeito? Então, esse é o grande problema de você conseguir colocar se o vírus é ou não um ser vivo. Outra característica do ser vivo é a reprodução. Os vírus se reproduzem? Sim. Porém, somente dentro de uma célula hospedeira. Ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele precisa de uma célula hospedeira. Então, é por isso que nós falamos que os vírus eles representam um limite entre o ser vivo e a matéria inanimada. Beleza? Ele representa um limite. Por quê? Fora de uma célula, dentro de uma célula, eles são considerados ativos dentro de uma célula. Porque daí ele consegue se reproduzir. Beleza? Que é a única característica assim, metabólica, digamos, né? Porque eles não têm um metabolismo próprio. A única característica que ele consegue fazer de um ser vivo, que é a reprodução, é dentro de um ser vivo, de uma célula viva. Então, ele não tem atividade metabólica. Ele precisa tudo de uma célula hospedeira. Então, são ativos apenas dentro de uma célula. E fora de uma célula, eles são inativos. Então, fora de uma célula, ele é como se fosse um cristal, é como se fosse uma rocha. Ele não tem atividade nenhuma fora da célula. E fora de uma célula, ele é chamado de vírion. Perfeito? Desculpa a falhadinha que deu na câmera aí. Beleza? Então, fora de uma célula, ele pode ser chamado de vírion. Tudo bem? A forma extracelular de um vírus pode ser chamada de vírion. Tudo bem?
Como os vírus só se reproduzem dentro de uma célula hospedeira, então nós dizemos que esses caras, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Coloca um ponto de exclamação aqui, fião. Ó, beleza? Então, são parasitas intracelulares obrigatórios. Joia? Agora, presta atenção numa coisa. Dá pra gente falar com isso se é ser vivo ou não? É muito difícil. É muito difícil. Tá? Porque é muito difícil você pender para um lado ou para o outro. Por exemplo, eu tenho uma referência bibliográfica que ele coloca assim, ó. A maioria dos biólogos não consideram os seres vivos. Só que tem lugares que coloca que é ser vivo. Beleza? Então, é muito difícil a gente determinar isso, se é ser vivo ou não. Porém, uma coisa que todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Se é ser vivo ou não, nem todo mundo, mas que todo mundo concorda é que os vírus são sistemas biológicos. Perfeito? Agora, pensando no vestibular. William, será que no vestibular vão me perguntar se é ser vivo ou não? Olha, é difícil, mas pode. Beleza? Por exemplo, eu já vi uma questão discursiva eles perguntando se é ser vivo ou não. Pode ser maldade? Pode. Só que eu já vi, nessa questão mesmo, o cara aceitou as duas respostas. Você tinha que saber vender seu peixe. Defender, porque era ou não ser vivo. É isso que ele queria na questão. Por exemplo, se é ser vivo ou não. Se você considera ser vivo, como que você vai ter que justificar sua resposta? Porque normalmente o problema não é pergunta só, né? É ser vivo, sim ou não? Não. Tá, a maldita parte, justifique sua resposta. É aí que dá aquela batedeira no coração. Justifique sua resposta, dá uns troços na gente. Né? Então, vamos pensar aqui. Se você assumiu que ele é um ser vivo, como você vai ter que responder? E se você assumiu que não é ser vivo, como você teria que responder? Então é o seguinte, se você assumiu que não é ser vivo, você, mais ou menos assim, claro que a forma de falar, cada um tem a sua, beleza? Mas, ó, por exemplo, se você assumiu que não é ser vivo, você coloca assim, os vírus não são seres vivos, pois não apresentam células, unidade fundamental de ser vivo. Apesar de apresentarem proteínas e ácidos nucleicos, substâncias encontradas, estruturas encontradas em seres vivos. Seria mais ou menos isso. Essa é a ideia. Se você falar que ele é ser vivo, você poderia colocar, são seres vivos, pois apresentam proteínas e ácidos nucleicos e, consequentemente, apresentam hereditariedade, apesar de não apresentarem células. É isso que você ia colocar. Perfeito? Então, essa é a ideia de você tentar justificar o sim ou não. Mas que existe um conceito de ser vivo ou não? Ah, não existe mesmo. Perfeito? Estrutura viral. Os vírus, eles são muito simples e eles apresentam a cápsula proteica, que é chamada de capsídio. Esse capsídio é formado por unidades menores chamadas de capsômeros. Se você traduzir aqui, ó, cápsula, de cápsula mesmo, e meros significa partes. Então, são partes que formam o capsídio. Tudo bem? Então, o capsídio, todo vírus tem o capsídio, e dentro dele contém o material genético, que vai ser DNA ou RNA. Presta atenção numa coisa. Dentro do capsídio, os vírus, eles apresentam ou DNA ou RNA. Beleza? Ou é um ou é o outro. Agora, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Nos seres vivos, bactérias, protozoários, nos seres vivos, existem dentro de suas células o DNA e o RNA. Só que quem é o nosso material genético? Quem é o material genético dos seres vivos? Quem é que tem a informação genética dos seres vivos? O DNA. Beleza? O DNA. Agora, nos vírus, quem que tem a informação genética? DNA ou RNA. Ficou claro isso? Ficou claro? Beleza? Então, ó,
Novamente, devagar aqui. Os vírus, eles podem apresentar DNA ou RNA dentro do capsídeo. Consequentemente, o material genético pode ser DNA ou RNA. Nos seres vivos, eles apresentam em suas células DNA e RNA. Porém, quem que é o material genético? Quem é que tem informação genética? O DNA. Beleza? Ficou claro isso, pessoal? Tranquilo? Sussa, nego? Então tá bom. Agora, então, aqui, por exemplo, esse cara é um bacteriófago. O bacteriófago, ele apresenta o capsídeo, que é a cápsula proteica. Dentro, o material genético dele é o DNA. E aqui ele tem uma estrutura chamada cauda de proteína. Essa cauda vai ser importante para ele no momento da infecção na célula hospedeira, que no caso é a bactéria. Perfeito? Então, os vírus eles podem ter várias formas. Por exemplo, ele pode ser helicoidal, como é o caso aqui do mosaico do tabaco, que inclusive é o vírus que foi descoberto primeiramente. O vírus foi descoberto na doença chamada mosaico da folha do tabaco. Beleza? Aí aqui você tem um adenovírus que é icosaédrico. Beleza? Aí você tem o influenza aqui, ó, que ele tem o capsídeo, vários capsídeos aqui dentro, ó. Beleza? Então lembre-se, o vírus pode ter um ou mais capsídeos. E o bacteriófago, que é chamado de bacteriófago, ele é um vírus complexo, porque ele tem a cabeça, tem a cauda, então ele é considerado um vírus complexo. Agora, eu falei para vocês que todos os vírus, eles apresentam DNA ou RNA. Mas biologia, né, velhão? Biologia sempre tem exceção. Então, o citomegalovírus e o vírus da hepatite B, eles apresentam simultaneamente no capsídeo DNA e RNA. Porém, eles são vírus de DNA. Por quê? O DNA contém a informação genética para a replicação viral no interior da célula hospedeira. Perfeito? Então, ó, citomegalovírus e o vírus da hepatite B contém simultaneamente, ele apresenta DNA e RNA. Porém, eles são vírus de DNA. Fechou? Então, tá bom, lindezas. Em relação à estrutura, alguns vírus apresentam envelope viral. Esse envelope viral, ele é lipoproteico e ele tem origem a partir da membrana plasmática da célula hospedeira. Beleza? Então, presta atenção no seguinte, tá? O vírus, ele está aqui fora e ele entra na célula. Ao entrar na célula, a ideia é replicar e sair. Então, ele replica e quando ele vai sair, ele produziu a sua cápsula proteica. Durante esse processo, ele envia... Deixa eu pegar outra caneta aqui. Durante esse processo, ele envia para a superfície da membrana plasmática da célula hospedeira, ele envia glicoproteínas virais. E quando ele vai sair, por exemplo, ó, imagina que isso aqui... Deixa eu pegar uma folha. Ó, imagina que isso daqui é a membrana plasmática. Isso aqui é a membrana plasmática. Minha mão é o vírus. O que ele faz? Ele vai chegar, vai empurrar isso aqui e vai levar um fragmento dessa membrana. Beleza? Ele vai levar um fragmento dessa membrana. É claro que o desenho está mais bonito que minha mão fazendo bagunça aqui. Então, olha só. Esse vírus ele vai encostar na membrana plasmática, ele vai começar a empurrar essa membrana. E quando ele sai levando um fragmento da membrana plasmática juntamente com glicoproteínas virais. Então, esse é um vírus envelopado. Como ele está fora, é um vírion. Perfeito? Então, esse vírion, essa estrutura aqui do envelope, são glicoproteínas ou só proteínas que, inclusive, vão funcionar como se fosse uma chavinha para entrar na célula hospedeira. Sem essa chavinha aí, ó, sem essa chavinha, deixa eu colocar para cá, tô me perdendo na mão, cadê? Aqui. Sem essa chavinha, ele não vai entrar na célula hospedeira, perfeito? Sem essa chavinha. Então, ele precisa
dessa glicoproteína do envelope para poder entrar na célula hospedeira. Firme? Então tá bom. Agora, qual que é a diferença básica entre vírus para nós, em vírus envelopado e não envelopado? Primeira coisa, o vírus envelopado ele é inativado rapidamente no ambiente. Por quê? Olha só, aqui eu tenho o vírus. Nossa, deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu tenho o vírus. Aqui eu tenho o vírus e aqui eu tenho o envelope dele. O envelope não é uma membrana plasmática que é composta por glicoproteínas. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui, deixa eu trocar a caneta. Isso daqui são os ligantes que vai ser usado para entrar no vírus. Isso daqui é o envelope que veio da membrana plasmática da célula hospedeira. Quer um exemplo simples? A nossa pele, a parte mais externa, não são células mortas para nos proteger? Aí, pessoal, o que acontece? Esse envelope no ambiente ele não suporta muito tempo. Tá? Depende da superfície, depende da umidade, mas, por exemplo, se você pegar o vírus H1N1, ele consegue ficar em torno de 12 horas no ambiente. Aí, depois dessas 12 horas, o que vai acontecer? Esse envelope, ele é destruído. Como ele é destruído, os ligantes também são destruídos e ficou sua cápsula proteica. Só que como ele está sem ligante, que é a chavinha para entrar na célula hospedeira, esse vírus ele nunca mais vai conseguir entrar em nenhum hospedeiro. Portanto, ele está inativado para sempre. Então, é aí que entra a ideia. Os vírus envelopados são menos resistentes ao ambiente e os vírus não envelopados, eles são mais resistentes ao ambiente. Por quê? Daí esses ligantes, eles estão diretamente na cápsula proteica e ele consegue ficar mais tempo cristalizado no ambiente. Perfeito? Então, o envelope... Agora, então, ó, no ambiente, o vírus envelopado, ele é menos resistente. Agora, dentro do organismo, o envelope, o vírus envelopado ele é mais resistente. Por quê? O envelope protege o vírus da ação do sistema imunológico. Então, às vezes, o sintoma, nem sempre, né? Mas o sintoma do vírus envelopado, ele é mais acentuado, ele é mais, digamos assim, mais forte, né? Dos vírus envelopados do que dos não envelopados. Por exemplo, o vírus da gripe é envelopado, então tem aquele sintoma, febrão, o corpo fica cansado. E os resfriados, não todos, os resfriados normalmente são vírus não envelopados, então eles acabam sendo sintomas mais brandos. Tudo bem? Agora, o vírus envelopado, por ser destruído facilmente fora do organismo, normalmente você precisa de um contato próximo, um contato direto. Por exemplo, o vírus da AIDS, né? Então, você precisa normalmente de um contato direto. Ou por vias respiratórias, que ele é transmitido por gotículas de saliva, fica no ambiente por um tempo e cai na superfície. Aí ele pode ficar numa superfície aí por 10, 12 horas, depende da superfície, depende da umidade. Tudo bem? Então, você precisa de um contato mais próximo. Ao passo que os não envelopados, eles ficam mais tempo no ambiente e podem ser transmitidos, por exemplo, pela água. Por exemplo, o vírus da hepatite A, ele é não envelopado, ele é transmitido pela água. Pode ser transmitido pela água. Beleza? Então, bora lá. Replicação viral. A replicação viral, ela ocorre da seguinte forma, tá? Primeiro, a adesão, que é o processo de interação entre os ligantes que estão presentes nos vírus e os receptores da célula hospedeira. Então, aqui, por exemplo, nós temos os ligantes e aqui os receptores. Então, é nessa interação. Então, essa interação ela é altamente específica. É por isso que um vírus da hepatite ataca os hepatócitos, que são as células do fígado. O vírus HIV, ele ataca os linfócitos TCD4. É por isso que o vírus da gripe ataca as vias respiratórias. Então, os vírus eles são altamente específicos para cada uma dessas regiões. Perfeito? Por causa da interação ligante-receptor. Aí nós temos a segunda etapa,
que é a penetração. Então, depois que ele foi reconhecido pela célula, tem a penetração. A penetração ela pode acontecer por 3 vias. Uma, a injeção do material genético, e nesse caso o capsídeo não entra, somente o que vai entrar é o material genético, o capsídeo fica fora. O segundo é a endocitose. Endocitose, se você está lembrado, é o processo no qual uma célula coloca algo de fora para dentro. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um vírus. A primeira coisa que ele vai fazer é interagir com a membrana, sempre adesão primeiro. Aí a célula coloca esse vírus para dentro. Aí na sua cabecinha tá assim, né? Mas por que a célula coloca esse vírus para dentro? Simples, filho, ela não sabe que esse vírus é ruim para ela. É igual namoro. Como você vai descobrir que o namoro é ruim? Namorando. Por exemplo, uma menina começou a namorar um cara. Como ela vai descobrir que ele é ruim? Depois que ela começou a namorar. Aí depois de namorar viu que o cara é um traste, como que você faz para se livrar desse encosto depois? Não é? Então é difícil. Aqui é a mesma coisa. A célula não sabe que o vírus é ruim. Então coloca ele para dentro. Tudo bem? Então por endocitose. Aí a outra forma vai ser a fusão do envelope. Então aqui, por exemplo, ó, esse vírus ele tem um envelope. O envelope não tem a mesma constituição da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, esse vírus ele interage com o envelope. Agora, o envelope ele passa a fazer parte da membrana plasmática da célula hospedeira. E então, o capsídeo entra. Perfeito? Tranquilo? Então, são as 3 formas de entrada. Injeção do material genético, endocitose e fusão do envelope. Lembre-se, vírus envelopado e não envelopado pode entrar por endocitose. Porém, somente o envelopado entra por fusão do envelope. Tudo bem? Próxima etapa, depois que o vírus penetrou, vai ocorrer a decapsidação ou desnudamento, que é a ruptura do capsídeo liberando material genético no citoplasma. Tudo bem? Então, normalmente aí vai acontecer isso no citoplasma, a decapsidação ou desnudamento, que é a digestão, a destruição aí desse capsídeo. Tudo bem? A próxima etapa é a biossíntese. Biossíntese, ou também chamado de... biossíntese também chamada. Essa biossíntese é um processo no qual ocorre a síntese dos componentes virais utilizando toda a maquinaria da célula hospedeira. A única informação que o vírus tem, a única informação que ele tem é para a síntese de RNA mensageiro. O resto, ele vai usar tudo da célula. RNA ribossômico, enzimas, ele vai usar tudo da célula. Beleza? Então, ele vai produzir os seus componentes. Aqui, por exemplo, ó, ele está produzindo os seus componentes, ele produziu o DNA dele, ele está produzindo fragmentos do capsídeo, ó, tá vendo? Está produzindo. Tudo bem? Aí depois vem a maturação. A maturação é o processo de montagem dos vírus. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Ó, é o processo de montagem dos vírus. Então, ó, nós tivemos a biossíntese, que é a produção dos componentes virais. Aí nós tivemos a montagem, que é quando os vírus eles montam. Nesse caso do bacteriófago, tudo isso aqui acontece mais ou menos em meia hora. Beleza? Então, agora vem a liberação. A liberação é o processo de saída dos vírions. Tudo bem? É o processo de saída. Então, esses vírions, eles podem sair por 2 processos. Um, que é a lise, que é a ruptura, que nesse caso aqui é a lise, ó. Esse processo aqui é a lise. O vírus, ele destruiu a célula, tá? Ou ele pode sair por brotamento, igual quando eu estava falando de envelope lá, sabe? Qualquer coisa você volta o vídeo um pouquinho e vê lá no envelope. Ele sai formando como se fosse uma gota, tá bom? Então, essas
são as etapas. Então, só lembrando, as etapas da replicação é adesão, penetração, desnudação ou decapsulação, biossíntese, maturação e liberação. Perfeito? Essas foram as referências que eu usei para preparar essa aula para vocês. E assim nós terminamos a primeira etapa da aula sobre vírus, beleza?